Mateus 16:18 diz assim: e eu digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Vou ler de novo. Eu digo que você é Pedro, pedra, e sobre essa pedra, rocha, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la, ou não resistirão, né? O inferno não resistirá àquilo que Deus fez. Elas não prevalecerão nunca o mal contra a palavra e contra aquilo que Deus estabeleceu. Pai, em nome de Jesus, eu creio que esse é um momento muito especial que o Senhor quer falar ao nosso coração, lançar essa boa semente. Nós oramos, crendo que o Senhor fará algo tremendo hoje em nossas vidas. Envia, Pai, o poder dessa palavra e o propósito dela para nós hoje. Cumpra em nós, em nome de Jesus. Queremos hoje sair daqui mais edificados pelo poder dessa palavra. Obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor. Amém e amém. Eu amo a igreja, querido. Como eu amo a igreja, né? Por vezes eu já me senti assim, eu já me exortei, que eu me peguei assim meio que querendo ser amante da noiva de Cristo, né? Jesus ele não compactua, aliás, ele não compartilha a sua noiva. A noiva é dele. Nós somos só, né, aqueles que ajudam na preparação. Amigos do noivo nós somos, nós preparamos, ajudamos na preparação. A igreja, ela é sim a noiva de Cristo. Ela é o plano perfeito, a igreja é o plano, assim, o plano maravilhoso de Deus para levar as boas novas do evangelho ao mundo. E Jesus disse que ele edificaria a sua igreja e que as portas do inferno, elas não prevaleciam contra a igreja. Queridos, eu sinto assim uma alegria que você nem imagina quando eu falo da igreja do Senhor Jesus. A alegria que eu sinto. Desde o dia em que eu me converti, eu criei uma identidade, ou o Espírito de Deus gerou no meu coração uma identidade profunda com a igreja do Senhor Jesus, com a noiva do Senhor Jesus. E eu creio, eu identifico isso como uma marca na minha vida. E algumas pessoas, eles até me questionam a respeito da minha empolgação com a igreja. Não foram poucos os pastores que já falaram isso para mim. Eles questionam a forma com que eu vivo a igreja. Alguns até meio assim próximo da gente, não estou falando daqui do nosso meio, mas também daqui pessoas acabam perguntando. Eu amo, querido, viver essa vida de congregação. Eu amo isso. Por isso que eu te disse que olhar aqui e ver as cadeiras vazias, para mim é muito triste, porque eu amo tudo que eu intento fazer, eu almejo fazer aqui, eu tenho feito, buscado, só tem um propósito, é ver isso aqui cheio de gente. Todas as vezes que eu te mando um WhatsApp te convocando para alguma coisa, eu estou me lixando o que você vai fazer, eu estou querendo ver você aqui, para a gente estar junto de alguma forma. Porque eu amo, querido, essa vida de congregação, eu amo estar em comunhão com a igreja. E já, querido, há muitos anos, né, que essa vida ela se tornou o meu principal objetivo. E às vezes, querido, até a Márcia, ela fica meio enciumada de mim como a igreja. Eu amo demais viver em igreja. Eu não consigo imaginar a minha vida fora desse contexto. De jeito nenhum. E aqui é aqui na igreja que eu desfruto das minhas melhores e das minhas maiores alegrias. Mas também é aqui que eu amargo as minhas maiores decepções. Mas, ainda assim, esse é o melhor lugar para eu estar. Não tem. Eu não consigo imaginar um outro lugar para eu estar. Quando a gente viaja, a nossa conversa gira em torno disso, saudade da igreja, vontade de vir embora. 3 dias, ainda que seja na casa dos pais, que a Márcia é apaixonada aí, não consegue ficar um dia sequer
sem um contato muito longo com eles, todos os dias, quando estamos lá, 3 dias, queremos o nosso povo. Queremos estar junto com a nossa gente. Esse, querido, é o corpo do qual eu estou ligado. E a verdade bíblica é que não há vida fora desse contexto. Não há vida fora do corpo de Cristo. E essa verdade, para mim, ela é muito forte. Quando nós exortamos você a viver integralmente ou intensamente a igreja, o propósito é isso, é expressar o quanto isso, o que isso significa no meu coração, que sou limitado nos meus amores, nos meus sentimentos. Eu fico imaginando no coração de Deus, como isso é forte, querido. Essa vida intensa na igreja, e eu sou totalmente dependente desse corpo. Tudo, querido, que eu preciso para viver, eu encontro no corpo de Cristo. Eu sou sustentado por esse corpo, e eu sou sustentado pela cabeça desse corpo que é Cristo. Esse corpo não é um corpo desgovernado, não é um corpo desorientado, por isso que eu dependo desse corpo, porque ele está ligado a um cabeça que é Cristo. Se alguns pensam que viver longe, distante, desconectado, desligado desse corpo, podem viver, estão muito enganados. E às vezes, querido, eu percebo que alguns parecem que estão colados no corpo, literalmente colados ao corpo. E como você certamente já sabe, as escolas, elas têm um prazo de validade, elas perdem a aderência com o tempo. Eu vejo muitos crentes que eles estão colados só com o corpo. E é por isso, querido, que eu entendo por que algumas pessoas, elas relutam em viver com toda a intensidade essa verdade, do qual eu disse que eu não suporto viver sem ela, eu não suporto viver distante dela. Eu não conseguiria viver sem a presença da igreja. Mas, pastor, se é tudo isso, é porque ele tem um cabeça, é Cristo. Se eu estou ligado à igreja, eu estou ligado a Cristo. Se eu não estou ligado à igreja, eu não estou ligado a Cristo. Quando eu estou totalmente envolvido com a igreja, eu estou ouvindo, eu estou recebendo as informações, o alimento, eu estou recebendo toda a intensidade do que Cristo é para a igreja. O que a Bíblia, querido, propõe é um enxerto, não é uma colagem. A Bíblia propõe um enxerto, isso significa uma dependência total da vida, daquilo ou daquele que nós fomos enxertados. É uma dependência total, não é uma hora sou, outra hora eu não sou. E a beleza e o poder da igreja estão nessa verdade. Romanos 12:5, assim também nós, embora somos muitos, somos um só corpo em Cristo, e cada membro está ligado a todos os outros. Querido, não dá para viver sem você. Você está entendendo isso? O porquê que eu fico tão triste, tão agoniado com tudo isso? É porque não dá, mesmo chatinho do jeito que você é, não dá para viver sem você. E eu sei que você está louco para me abraçar também. Talvez mais a Márcia. Mas nós somos um, então eu entro nessa. Não dá, querido. Assim também nós, embora muitos somos um só corpo em Cristo, e cada membro está ligado a todos os outros. Agora, querido, como tudo na vida tem um propósito, a igreja também existe, e ela existe para um propósito. E enquanto a gente não entender isso, nós vamos ficar estagnados no tempo, e nós vamos ficar estagnados também no propósito. Deus, ele poderia realizar o seu querer, aquilo que ele quer, cabalmente, sem a necessidade de qualquer um de nós, de qualquer ser humano. Porém, ele decidiu, Deus escolheu fazer assim, ter um povo
né, exclusivo, um povo de propriedade sua, um povo decidido a realizar a sua vontade. Na carta de Pedro, no capítulo 2:9, diz: mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real. O que Deus fala da igreja é muito poderoso, que dá a visão de Deus para a igreja. A igreja parece que não entende, muitos da igreja não entendem essa visão poderosa. Sacerdócio real, nação santa, um povo adquirido para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Olha o que Deus pensa da igreja, como que Deus olha a igreja, e o que a igreja significa: o poder, o cuidado, sabe, essa visão de Deus, de que Deus nos tirou de um lugar de pecado, de um lugar de pessoas comuns, e nos colocou num reino de sacerdotes, no reino de autoridade. Olha, querido, a dimensão da forma que Deus olha a igreja. Efésios 2:10 diz: porque nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, o primeiro propósito da igreja aqui na terra é realizar boas obras. Realizar boas obras é marcar o mundo, é mostrar, querido, a primazia de Deus que está acima de todas as coisas. Como é que se faz isso? A igreja, querido, ela não existe em si mesma ou para si mesma. A igreja existe para Jesus e para servir os seus propósitos. Você não existe para si. Você foi gerado para Ele. Você foi gerado para Ele. E se você está aqui é porque você entendeu isso. Pelo menos a princípio, todos nós que estamos aqui entendemos isso. Tudo dele, por ele e para ele. Romanos 11:36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Agora, querido, dentro desse entendimento, nós temos as nossas responsabilidades como membros desse corpo. Todos nós. Não pode existir num corpo membros inativos. Porque o membro, né, inativo num corpo faz dele um corpo deficiente. Não existe, querido. Não pode existir membros inativos. Deus, ele atribuiu funções para que todos pudessem serem úteis ao seu corpo. Para isso, Deus deu os dons, Deus deu habilidades, para que todos pudessem ser úteis ao seu corpo. Primeiro aos Coríntios 12:6. E há diversas maneiras de atuação, mas o mesmo Deus que é quem efetua tudo em todos. Quanta beleza, querido, há nisso. Quantas bênçãos existe, né, nesse movimento do corpo de Cristo sobre a terra. A terra, querido, ela geme, esperando a movimentação, esperando, sabe, o avivamento, esperando, sabe, a manifestação da igreja, do povo de Deus. Isso é lindo demais, querido. Saber que Deus está nos preparando, Deus nos chamou para esse propósito, para que o mundo pudesse ver quão maravilhoso é o Senhor, quão poderoso é o Senhor, que o mundo pudesse ver, querido, que o melhor que ele pode viver em qualquer circunstância nesse mundo não se compara àquilo que Deus tem para a igreja, a vida que Deus tem para a igreja. A igreja não é, querido, um organismo morto, inativo, não. Ela é vibrante, ela é atuante. A igreja, ela é viva. A igreja, ela é poderosa. Poderosa, querido, a igreja. Está no propósito de Deus que a igreja revele todo o seu poder e todo o seu amor. Olha, querido, eu e você, a igreja do Senhor, somos responsáveis em revelar o amor do Pai para esse mundo.
Sou eu e você. E isso, querido, se dará pelas boas obras que a igreja realiza. Ninguém nesse mundo, nem um homem bom, nem uma pessoa boa, nem uma instituição boa, nem uma religião boa vai mostrar para o mundo quais são as boas obras do Senhor. É somente a igreja de Cristo. Só ela tem esse papel, mas ninguém. Pensa nisso, querido. Uma igreja, querido, apática, ela não revela um Deus poderoso. Oh, boa frase para você pôr. Você gosta de pôr frase, mas uma igreja apática, ela não revela um Deus poderoso. Está no DNA da igreja realizar boas obras. Foi isso que Jesus fez ao gerar a igreja. Boas obras. E ele disse, querido, que nós faríamos essas obras e nós faríamos obras maiores ainda. Onde que isso vai chegar, querido? Está no propósito de Deus que a igreja revele todo o seu poder e todo o seu amor. E isso vai se dar pelas obras que ela vai realizar, querido. É o nosso DNA. Amém, querido? Ele diz que você vai realizar obras maiores ainda. E eu te pergunto, tem acontecido isso na nossa vida, querido? O outro propósito da igreja é revelar o corpo de Jesus aqui na terra, que é único. Jesus não tem dois corpos aqui na terra. Jesus só tem um corpo aqui na terra, é a igreja. E isso para mim fala de unidade. Não importa onde a igreja está reunida, aonde a pessoa está, ela faz parte de um corpo só, único. O corpo de Jesus é único em toda a terra. 1 Coríntios 12:12, porquanto assim como o corpo é uma só unidade, e possui muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos, constituem um só organismo, assim também ocorre em relação a Cristo. O versículo 20, há muitos membros, mas um corpo. Querido, isso é a essência. E isso fala de comunhão. Atos 2:44 diz, e todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseveravam unânimes todos os dias no templo, e partindo pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Ah, pastor, esses caras então não trabalhavam, essas famílias, esse pessoal, porque todo dia eles estavam no templo. Antes de ser integral, eu acho que dificilmente eu passava um dia sem ir no templo. É possível ser uma igreja assim, querido. Esse pessoal, quando começou a igreja, eles estavam todos os dias unânimes no templo, orando. Tão grave, querido, quanto a falta de disciplina bíblica, né, na igreja. A igreja também não pode caminhar sem comunhão. Se a igreja não tem disciplina, ela está perdida. Então é por isso que às vezes nós pegamos no pé de alguns, especialmente sobre disciplina na igreja, ordem na igreja. A Bíblia é uma disciplina para a igreja, que ensinamos está na palavra de Deus. Mas só disciplina, querido, não é suficiente se a igreja não tem comunhão. A Bíblia, ela valoriza a unidade dos membros do corpo para que esse corpo cresça saudável. A disciplina, a unidade, a comunhão faz com que o corpo tenha saúde. A comunhão, na verdade, é um exercício de compartilhamento. Quando nós somos chamados por Deus para fazer parte do seu corpo e nós aceitamos, nós estamos nos aliançando, né, uns com os outros, e também estamos nos aliançando com Cristo, que é o cabeça desse corpo. Jesus, querido, ele deu a vida a esse corpo, doando a sua própria vida. Agora, se essa semente, ele mesmo disse, caindo no chão não morrer, ela fica só. Em João 12:24, ele diz isso. Então, não existe um membro que ligado ao corpo não coopere.
Ele precisa sim ser vivo, ele precisa ser atuante no corpo, e para isso ele deve morrer para si mesmo. Se você não morrer para si mesmo, você nunca vai ser o que Deus quer que você seja no corpo. Não tem como, querido. Porque são as coisas da velha natureza que nos faz ficar vivos. Nós somos muitas vezes aquela semente que é lançada no chão, mas nós não queremos morrer, nós permanecemos, resistimos isso. O crente, ele precisa ser vivo, ele precisa ser atuante no corpo. Para isso ele deve morrer para si mesmo, porque é por meio da comunhão que nós transmitimos uns aos outros essa graça de Deus que foi manifestada em Jesus. A palavra comunhão, ela significa uma participação comum de crenças e ideais. No Novo Testamento, essa palavra no grego, ela quer dizer koinonia, e significa que o que nós temos é comum. E nesse contexto, querido, a palavra ela é usada no sentido de compartilhar com o propósito de edificar e melhorar uns aos outros. Você reparou como é difícil a gente tentar melhorar a vida de uma pessoa, porque todos nós somos tão bons e nós estamos sempre no limiar da bondade e de estar tudo bem, que a gente não precisa muito de exortação. O propósito da comunhão, querido, é edificar e melhorar uns aos outros. Não significa você ficar, isso não significa que você ficar esperando somente os outros fazerem alguma coisa. Você é parte do corpo e você precisa atuar nesse sentido. Quando nós não temos a compreensão da mútua cooperação, nós acabamos agindo no corpo como parasita. Ali debaixo tem muitas árvores cheias de parasitas, algumas já morreram. A outra planta gruda nela, mata ela. A paralisia, o parasita, ele não oferece nada, ele somente suga a seiva da planta. É aquele crente, querido, que ele não se oferece a nada ou em nada pelo corpo, e quando se faz um chamado para algo que ele mesmo se beneficiará, ele nunca coopera. É crente que para servir o corpo ele está sempre ocupado, ele esquece que é o seu próprio corpo que ele está servindo, ou não. Comunhão é algo poderoso, querido. De quem será a ideia, essa abençoada e abençoadora ideia? De quem será? Certamente não foi de homem algum, embora ele sinta a necessidade. 1 Tessalonicenses 3,12, que o Senhor faça crescer e transbordar o amor de vocês, que vocês têm uns para com os outros e para com todos. A exemplo do nosso amor por vocês. Então, a iniciativa da comunhão, ela não é humana, mas ela é de Deus. Deus, ele é o principal exemplo de comunhão. Paulo, nesse texto aqui, aos Tessalonicenses, ele reforça ainda mais essa afirmação. Ele escreveu: o Senhor vos aumente e vos faça crescer em amor, uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade. O apóstolo Paulo está dizendo, como também nós para convosco, ele diz. Deus toma a iniciativa e nós o imitamos. Deus, ele ama e serve as pessoas, nós também. E ele faz isso para que essas pessoas amem e sirvam ao próximo. Essa é a ideia do texto que Paulo deu aqui. E por que é que Deus fez assim? Porque a comunhão, querido, no nosso coração, ela proporciona, ela acaba alcançando pureza. Tito 2,14 diz: e se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade, purificar para si um povo particularmente seu. Não é uma vida, um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Cristo é puro, querido, e sua igreja deve ser pura. Logo, essa comunhão, ela é puro. Isso significa dizer que as nossas relações fraternais, nós devemos prezar pelo bem do nosso irmão, pelo bem de outra pessoa. Não é natural e nem normal alguns ficarem pesados na igreja, enquanto outros desfrutam do que a igreja produz. Isso não é normal, querido. Isso é anormal. E quem não consegue ver isso é um parasita.
gosta de se beneficiar do que a igreja propõe, mas não gosta de servir o corpo. Cristo, ele conhece os corações, ele sabe, querido, quais são as verdadeiras motivações dos nossos relacionamentos. Ele sabe disso. A comunhão, ela não é baseada no engano. A comunhão não é baseada nas intenções impuras ou na maledicência, mas sim na pureza. E aquelas pessoas que gostam de ficar observando e apontando o pecado de outras pessoas, normalmente é porque elas estão escondendo seus próprios pecados. Nós precisamos ter pensamentos puros e olhar para as pessoas com amor, querido. Qual é o propósito da comunhão? 1 Tessalonicenses 3,13, que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos. Esse é o propósito da comunhão. Ele diz, exemplo do nosso amor por vocês. Paulo está dizendo isso. Então o propósito da comunhão cristã é possibilitar que nós vivamos em comunhão. E a recomendação de Paulo aos Tessalonicenses é crescer em amor uns para com os outros, a fim de que o coração seja confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de Deus. Se comunhão nos leva à santificação, então logo nos vem a pergunta, como nós podemos andar em comunhão? Romanos 12:10, dedique-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. Gálatas 5,14, toda a lei se resume num só mandamento, ame seu próximo como a si mesmo. Romanos 13:8, não devam nada a ninguém a não ser o amor de uns para com os outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. O amor, querido, ele é um atributo divino, ele foi oferecido, e foi compartilhado ao homem. Para quê? Para o homem relacionar com a mesma força com as outras pessoas, tendo assim a oportunidade de demonstrar o afeto. Só anda em comunhão aquele que consegue querer o bem do próximo. Não dá para ter comunhão com quem quer só tirar. Porque Jesus não deu esse exemplo. Ele se uniu ao corpo só dando. Ele nunca tirou nada. A palavra de Deus diz em João, na primeira carta de João 2,10, que o amor ele não faz mal ao próximo, e quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço, ou não há trevas. Romanos 13,10, o amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. Então, suportar, querido, é uma das ações mais essenciais para a saudável comunhão do corpo. Suportar é a capacidade de oferecimento voluntário e espontâneo que o crente ele possui para sustentar aqueles que são os mais fracos na fé. Às vezes, quando aparece alguém que se enfraqueceu na fé, está precisando de um abraço, um toque, uma palavra, não é difícil na igreja ouvir uma crítica. A igreja que Jesus contempla, querido, ela é uma igreja linda, simplesmente maravilhosa. E ele amou com a sua própria vida. O amor de um noivo para com a sua noiva, ele é o nascimento de coisas novas, de coisas boas. O amor do noivo para com a noiva só tem um propósito, gerar coisas novas. Olha lá, duas coisas lindas novas. O amor do noivo pela noiva. A Bíblia ela compara o amor de Deus com o amor de um homem por sua noiva. E a igreja é a noiva de Cristo, e ela é amada, e a igreja é protegida por Ele. Como noiva, a igreja ela está comprometida com Cristo, e ela deve ser fiel a Ele. Fiel a Ele. O casamento ele é o grande dia da noiva. E quando ela se ajunta ao noivo, da mesma forma, um dia nós seremos levados para junto de Jesus, para morar no céu. E essa festa de casamento, ela vai durar toda a eternidade. Quem estará nessa festa? Como convidado ou como noiva? Apocalipse 9,16, estou terminando. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões, que bradava, aleluia!
pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Para se vestir foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. Com o que nós estamos nos vestindo? Atos justos. Para concluir, queridos, essa aqui é a sua casa, amém? A igreja do Senhor, a noiva do Cordeiro. Esse é o corpo que está sendo preparado pelo Espírito Santo de Deus, e ele está em plena construção ou reconstrução em nós, amém? E nisso, querido, há incômodos. Quando se mexe na nossa estrutura emocional, espiritual, física, isso causa incômodo, isso causa dores, causa desconforto. Porém, resistir a isso é não aceitar o seu aperfeiçoamento em nós. Quando nós recebemos uma exortação via Bíblia, profeta ou palavra, talvez como você recebeu hoje, só tem um propósito. Só um propósito: te aperfeiçoar. Me aperfeiçoar. Assim como o seu corpo físico, ele precisa de cuidados, o seu corpo espiritual também precisa. Então, querido, admite no seu coração que você não pode permanecer longe da igreja, você não pode permanecer longe desse corpo, mas vá mais longe ainda, torne-se relevante dentro do corpo de Cristo. Faça algo, busque algo, coopere, seja atrevido. Você faz parte desse corpo. Você não é uma verruga, você não é um carrapato, não. Você não é um parasita, você é membro do corpo de Cristo. Atue, age como membro desse corpo. Mostre cuidado, expresse a sua alegria na comunhão. Viva intensamente aquilo que você decidiu viver nesse corpo. Glorifique a Deus com a sua vida, glorifique a Deus com seus bens. Ame ao corpo como a você mesmo e sirva a todos, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Porque Jesus merece todo o nosso esforço. Então se comprometa com a vida da sua igreja local, querido, porque assim você vai estar servindo a noiva de Cristo e você também estará servindo a você mesmo. Essa igreja, querido, viva, poderosa, dinâmica, atuante, vibrante,